Olá, caríssimos alunos. Professor Francisco José. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Constitucional, falando agora da origem do Estado contemporâneo. Meus amigos, a origem do Estado contemporâneo se dá após a Revolução Francesa de 1789. Nós sabemos que, com a proclamação da Declaração de Direitos de 1789, com o surgimento da Constituição Federal Francesa de 1791 e com o surgimento do Código Civil de Napoleão Bonaparte de 1804, se instaura no mundo ocidental o novo modelo de Estado, o Estado de Direito. É importante que nós relembremos aos senhores que o Estado contemporâneo surge nesse processo de evolução das sociedades, em especial da sociedade francesa. Quando nós tínhamos o chamado antigo regime, que era o regime monarquista do período da Idade Moderna, nós tínhamos um Estado centralizado, cujo poder estava nas mãos de Luís XVI. Vamos recordar que no século XI e no século XII, a burguesia, especialmente aí representados pelos reinos de Aragão e Castela, haviam prometido à burguesia de que eles acessariam ao poder político, e por isso que a burguesia foi chamada a financiar o processo de desbravamento econômico através das navegações. Fundaram, então, a chamada Companhia de Jesus e passaram a desbravar além-mar, nas Índias e nas Américas. Mas, retomando aqui a Revolução Francesa, os pilares da Revolução Francesa, ou os valores que influenciaram a burguesia a declarar a autonomia dela enquanto representante do poder econômico, foram os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. De posse desses três elementos e valores culturais, a burguesia fez proclamar a Declaração Universal de Direitos do Cidadão em 1789. Esses direitos inseriram, ao lado da Constituição Francesa de 1791, a figura do Estado. Mas a figura do Estado liberal de direito, porque este é o sentido contemporâneo da figura de um Estado que vai de encontro aos valores e aos desejos da burguesia de ascender ao poder político e não apenas ficar com o poder econômico. Nós sabemos que em aulas anteriores os senhores puderam examinar essa questão muito de perto para conosco em fundamentos históricos do direito. A Revolução Francesa de 1789 produziu grandes bênçãos para a sociedade oitocentista, mas, ao seu lado, produziu grandes desgraças. No fim do século XVIII, o que nós tínhamos era revoltas, revoluções, enfim, grandes debates políticos, grandes debates econômicos, também grandes debates ideológicos e filosóficos. É desse período que surge o capitalismo, fortemente influenciado pelo crescimento econômico da burguesia, e nesse momento nós temos a grande influência do pensamento liberal. De outro lado, nós temos também a filosofia e a engenharia econômica, a qual se opõe ao modelo de Estado, do Estado capitalista. A filosofia, portanto, de Karl Marx, em O Capital, vai negar a propriedade privada e vai pregar a ideia de propriedade comunal, ou seja, uma propriedade para todos. A Igreja Católica, através da Rerum Novarum de 1891, de Papa Leão XIII, vai difundir a ideia de que a propriedade privada deve ser assegurada, pois para a Igreja não é concebível que o trabalhador trabalhe 10, 15, 20 horas da sua vida diariamente e não tenha condições de obter a propriedade privada. Revoltas, revoluções e guerras, nesta figura do Estado liberal de direito, faz surgir grandes conflitos sociais no plano também da economia, da ideologia e da filosofia dos fins do século XVIII.
Pois muito bem, surgindo aí, em 1910 a 1914, a Primeira Grande Guerra Mundial coloca em xeque a organização do Estado e da economia universal e faz com que o pós-guerra gere reflexões no mundo todo, fazendo com que a ideia de Estado liberal de direito passe por uma reformulação em sua base dogmática, em sua base estrutural. Para examinar essa questão dessa mudança do Estado, eu convido você, caríssimo aluno, a acessar a próxima aula. Um grande abraço do professor Francisco José.